Então, vamos concluir a correção desse TPS. Na questão 7, tem um texto que fala assim: de pé diante de Deus, o homem responderá por seus atos. E se a gente da igreja invoca a obscuridade dos dogmas, as dificuldades de interpretação de uma religião em que apenas o sacerdote é qualificado para ensinar, responde-se que eles a complicaram intencionalmente, a fim de se tornarem indispensáveis. Na verdade, religião, Deus. Acho que tem uma coisa errada nesse texto, né? Na verdade, na religião, Deus fala ao homem, e o homem fala a Deus em uma linguagem clara, direta e que todos compreendem. Eu acho que a religião aí, essa palavra religião tá errada aí. Eu não sei se o original aparece dessa forma, mas acho que eles digitaram errado, né? Muito bem. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a reforma na Alemanha, que foi a reforma luterana, é correto afirmar C, que é a resposta. A tradução da Bíblia latina para o alemão, realizada por Lutero, fortaleceu a tese de que a leitura das Escrituras Sagradas estava ao alcance de todo homem motivado pela fé cristã, né? No Renascimento Cultural, pessoal, no Renascimento Cultural ocorreu uma inovação tecnológica fundamental, que foi a invenção da prensa do tipo móvel por Gutenberg na Alemanha, na década de 1440. O que é a prensa do tipo móvel? Os livros deixaram de ser fabricados, quer dizer, editados, né, produzidos manualmente. E surgiu uma máquina de imprimir livros, com, obviamente, trabalho manual, né, não tinha ainda isso antes da Revolução Industrial, mas a produção de livros cresceu no Renascimento. O livro ficou mais barato e mais acessível. E o livro mais produzido era a Bíblia. E as pessoas começaram a comparar o conteúdo da Bíblia com o discurso da Igreja Católica. Vocês sabem que a Bíblia possui vários trechos, né, que são polêmicos, são contraditórios, né, levam a interpretações duplas, né, ou variadas. E muita gente lendo a Bíblia, comparando com o discurso da igreja, concordou. Não, realmente, o que a igreja está falando está aqui na Bíblia, né, dá para confirmar e tal. Agora, outros chegaram a conclusão diferente. Falaram que não, a interpretação que eu estou fazendo da Bíblia não é essa que a Igreja Católica defende. No meu entender, na verdade, o cristianismo, esse aspecto do cristianismo é outro, não é exatamente isso que a igreja está defendendo. Então a difusão da Bíblia foi fundamental para que a reforma protestante ocorresse. E como um dos pilares do pensamento protestante é a livre leitura da Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer o cristianismo, você vai, portanto, a sua fé vai se desenvolver com essa livre leitura da Bíblia, foi fundamental não só a produção da Bíblia em larga escala, a partir, né, da prensa do tipo móvel, mas também foi fundamental traduzir essa Bíblia para as línguas nacionais. Porque a produção da Bíblia em larga escala, mantendo-se a Bíblia em latim, dificultava o seu acesso a uma parte da população, que sabia ler e escrever. Que ainda não era a maioria da população, né? Mas muitos sabiam ler e escrever, mas não necessariamente no latim. Então a tradução para as línguas nacionais foi um dos pilares, né, da reforma protestante. E o Lutero fez isso, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Okay? Então fortaleceu a tese de que a leitura das Escrituras Sagradas estava ao alcance de todo. Ok. Na letra A está errado porque fala assim, ó, o monopólio da interpretação religiosa pela igreja ficou assegurado a partir da reforma luterana. Não, ao contrário, vai romper, né, com a interpretação católica. B. O apoio de Martim Lutero às revoltas camponesas na Alemanha foi decisivo para a derrota da nobreza alemã. Ó, esse é um ponto muito importante. O Lutero defendeu a criação de uma nova igreja, que para ele, na verdade, era a restauração da igreja original, né, a igreja primitiva, antes da igreja católica se desenvolver como uma grande instituição. Mas defendeu uma reforma religiosa, mas ele foi bem enfático, bem claro, que ele não defendia uma revolução social ou política. Ele falou que a ordem social tinha que ser mantida, que o poder dos príncipes na Alemanha, porque a Alemanha era um império descentralizado, cada localidade da Alemanha era dominada por um príncipe, que na verdade era um grande senhor feudal, o poder dos príncipes, da nobreza na Alemanha, tinha que ser respeitado, né, pelos súditos locais, que os camponeses tinham que aceitar a sua posição social. Acontece que a reforma luterana desencadeou vários movimentos reformistas, alguns muito mais radicais do que a reforma luterana. Foi o caso do movimento anabatista, que acaba se juntando com uma revolução camponesa antifeudal na Alemanha.
E o Lutero foi bem claro, ele apoiou a nobreza, os príncipes, contra os anabatistas e contra os camponeses. Então, no final, isso foi a revolta, na verdade foi uma revolução camponesa fracassada. A revolução camponesa fracassou, foi derrotada pela nobreza. A nobreza consolidou a sua autoridade política, né, e a sua posição social. A servidão foi mantida na Alemanha, por exemplo, e o Lutero consolidou o apoio que ele recebeu da nobreza, que apoia Lutero não só por questão religiosa, mas apoia o Lutero também porque a nobreza viu na reforma luterana a oportunidade de tomar as terras da Igreja Católica, porque a reforma luterana tornava inútil a Igreja Católica. Então as terras dos mosteiros, né, das catedrais, então, seriam confiscadas, e a nobreza apoia o Lutero também por isso, além da questão religiosa. E o Lutero confirma essa autoridade da nobreza. Ok? Então está errado por isso, a letra B. D. A defesa das atividades comerciais pela ética religiosa luterana estimulou o desenvolvimento da burguesia alemã. Então, essa defesa da ética protestante, né, nesse nascente capitalismo, está associado mais ao calvinismo, que o Calvino vai defender a ideia da salvação pela fé, mas falava que, na verdade, esses eleitos, essas pessoas que foram salvos pela fé já foram predestinadas a isso. Né, que Deus já determinou quem nasceu para ser salvo, quem nasceu para ser condenado. Então, a ideia da salvação pela predestinação. Por que Deus faz isso a gente não sabe, isso é um mistério aí da vontade divina. Né? Mas um sinal de que você foi escolhido para ser salvo sendo um cristão, dedicado, leitor da Bíblia e tal, você valoriza um presente que Deus te deu, a capacidade de trabalhar, de produzir. Então, aqueles cristãos dedicados, esforçados, trabalhadores, né, que não desperdiçam tempo, não desperdiçam dinheiro, poupam, acumulam riqueza, investem essa riqueza e tal, ou seja, lucram, né, e investem um capital, são os escolhidos por Deus para serem salvos. O trabalhador comum também. Não tem que ser capitalista, não tem que ser um burguês. Mas esse pensamento, apenas um capitalista ou burguês, mas esse pensamento, de acordo com essa visão mais usual que aparece nos vestibulares, acabou favorecendo a burguesia, que viu no calvinismo, né, uma religião que legitimava o esforço individual, o lucro, a acumulação de capital, portanto, legitimava o nascente capitalismo. Isso aí ficou mais associado ao calvinismo e não ao luteranismo. Tá? Então a letra D está errada por isso. Os princípios teológicos de Lutero enfatizavam o livre-arbítrio e a importância das ações para a salvação humana. Não, as boas obras não salvam, o que salva é a fé. Então não adianta você ajudar um pobre, comprar indulgência, né, remissão do pecado para reduzir a sua passagem lá no purgatório, fazendo doações para a igreja e tal. Não adianta, se você não tiver fé, arrependimento dos seus pecados, você vai estar perdido. Então está errado por isso. 8. A Europa Ocidental nos séculos XV e XVI sofreu diversas transformações políticas, econômicas e sociais. Sobre essas transformações, podemos afirmar que 1. Renascença e humanismo foram movimentos intelectuais e artísticos que privilegiaram a observação da natureza. Sim, naquela curiosidade, tentar explicar o mundo de uma forma mais racional, como não, os gregos já estavam fazendo no passado. 2. Reforma luterana, identificando-se com segmentos camponeses alemães, difundiu-se em virtude da centralização do Estado alemão. Está errado, como eu comentei na questão anterior. Né? Ela acaba identificando-se mais com a nobreza, embora tenha sido um movimento que atingiu todas as camadas populares, mas teve um apoio, sobretudo, da nobreza, e difundiu-se em virtude da descentralização do Estado alemão, da fragmentação política. Então está errado o 2. 3. Reforma calvinista aproximava-se da moral burguesa, pois encorajava o trabalho e o lucro, verdadeiro, como comentei anteriormente. E 4. Reação da Igreja Católica, denominada Contra-Reforma, através do Concílio de Trento, tentou barrar o avanço protestante, alterando os dogmas da fé católica. O concílio, está errado isso aí. O Concílio de Trento, pessoal, foi convocado, reunindo os bispos para poder eles tomarem medidas, né, fazerem uma reforma na própria igreja e criar instrumentos para enfrentar o protestantismo. Né? Trento é uma cidade no norte da Itália. O concílio confirmou a autoridade do Papa, confirmou os dogmas católicos, realmente proibiu, acabou com a venda de indulgências, né? Mas isso aí não é necessariamente um dogma, né? Era uma medida que podia ser, que já era combatida na própria igreja há muito tempo. Né? Proibiu a venda de indulgências, criou seminários para melhor preparar o clero, organizou ou reconheceu a Companhia de Jesus, né,
a Ordem dos Jesuítas. Agora faz essa pausa aqui que eu estou tomando uma água. Criado pelo Inácio de Loyola, com a ideia, né, com foco no ensino, na educação e no trabalho missionário. Ela surge antes do Concílio de Trento. O Concílio de Trento confirma, né, apoia a criação da Companhia de Jesus. Teve um trabalho muito importante na colonização ibérica da América. Colonização portuguesa do Brasil, né, espanhola, em boa parte do continente americano, convertendo os índios e tal. E criou o famoso índice. Outra coisa, reorganizou o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que foi criado lá na Idade Média para combater as heresias, e agora foi reorganizado, reforçado, né, nesse enfrentamento com os protestantes. E criou o Índex dos Livros Proibidos, uma lista de livros que o católico não deveria ler, porque acabaria gerando uma confusão, né, na fé católica, levando a questionamento, a dúvidas, né, e afastariam, né, o católico da salvação. Então, não alterou os dogmas da fé católica, ok? Manteve os dogmas. Então, estão errados o quê? São os itens 2 e 4, né? A resposta é B, ok? No século XVI, nas palavras de um estudioso, reformar a igreja significa reformar o mundo, porque a igreja era o mundo. Tendo em vista essa afirmação, é correto afirmar que... Só voltar aqui para a gente ver a resposta. Peraí. A letra E, né? Peraí. Deixa eu voltar aqui para o texto em si. No século XVI, nas palavras de um estudioso, reformar a igreja significa reformar o mundo, porque a igreja era o mundo. Tendo em vista essa afirmação, é correto afirmar que o aparecimento dos anabatistas e outros grupos radicais são a prova de que a reforma extrapolou o campo da religião. É o que eu comentei naquelas outras questões, né? O movimento camponês, a Revolução Camponesa na Alemanha, defendendo uma reforma religiosa mais radical que o Lutero, porque defendia, né, uma revolução social. Acabar com a servidão, acabar com o feudalismo, libertar o camponês da exploração exercida pela nobreza feudal e tal. Muito bem. Na letra A, vou subir aqui. É correto afirmar que os principais reformadores, como Lutero, não se envolveram nos desdobramentos políticos e socioeconômicos de suas doutrinas. Claro que sim, né? Como eu falei, o Lutero apoiou a nobreza, manter a ordem social, né? Lutero foi um conservador, né, no sentido político e social. Ele teve uma posição política, né, em relação ao futuro da Alemanha, defendendo a autoridade dos príncipes, defendendo a ordem feudal tradicional. Ok? Então está errado. Deixa eu ampliar aqui. O papado, por estar consciente dos desdobramentos da reforma, recusou-se a iniciá-la, até ser a isso obrigado por Calvino. Não, Calvino não vai obrigá-lo a fazer nenhuma reforma. A contra-reforma, que envolveu realmente uma reforma católica, ela vai ocorrer por causa da expansão do protestantismo como um todo, não só por causa do Calvino. C. A burguesia, ao contrário da nobreza dos príncipes, aderiu à reforma para se apoderar das riquezas da igreja. Não. A nobreza e os príncipes vão aderir à reforma para ficar com as terras da igreja. A burguesia apoia a reforma em vários países porque acreditava que a igreja protestante, sobretudo calvinista, era mais adequada ao nascente capitalismo. D. Os cristãos, aos cristãos que aderiram à reforma, não, acho que esse A também está errado aí, né? Os cristãos que aderiram à reforma estavam preocupados somente com os benefícios materiais que dela adviram, ou que dela adviriam. Pessoal, está errado isso. A reforma foi um movimento religioso, havia insatisfação espiritual e religiosa em boa parte da Europa. Em outras regiões, não. Em várias regiões, o catolicismo atendeu às necessidades espirituais da população. Portugal, Espanha, na Itália, na maior parte da França, né, no sul da Alemanha, porque a reforma luterana desencadeou uma guerra entre luteranos, protestantes, né, e católicos. Essa guerra civil e religiosa, ela se encerrou com um acordo de paz, em 1555, chamado Paz de Augsburgo, que definiu que cada príncipe escolheria a religião do seu território. E a população teria que seguir. Os príncipes, a nobreza do norte, em sua maioria, adotou o luteranismo. Agora, a nobreza do sul, em sua maioria, manteve o catolicismo, né? Então, a questão religiosa ela vai permear todo o movimento da reforma. Não é só uma questão material, não foi um movimento apenas material. A gente vai juntar uma coisa, se junta uma coisa com a outra.
Ok? E questão 10, podemos afirmar que um dos instrumentos da Contra-Reforma no século XVI foi, letra E, a criação de uma lista de livros proibidos, aquele índex, né, que eu comentei anteriormente. O A está falando que foi o seguinte, o estímulo à venda de indulgências. Não, a Contra-Reforma proibiu a venda de indulgências, acabou com a venda de indulgências. B, tradução livre da Bíblia para as línguas nacionais, não manteve em latim. O latim continuou sendo utilizado, né, como uma língua litúrgica, língua da igreja, até o século XX. C, a supressão do Tribunal do Santo Ofício, não, ele foi ampliado, reorganizado. D, a extinção da Companhia de Jesus e de outras ordens religiosas. Não, como comentei, a Companhia de Jesus foi aceita, né, e foi consolidada, confirmada pelo Concílio de Trento. Ok? Muito bem. Vamos passar para o outro TPS, que fala sobre a Idade Moderna, mas nesse caso fala sobre o absolutismo. Beleza? Vamos lá.